Bom dia a você, telespectador da TV Brasília. Está entrando no ar o programa Tribuna Livre. E o programa Tribuna Livre, como você já sabe, é um oferecimento do Robert Hair Fashion, que fica ali no Bonaparte Hotel, no setor Hoteleiro Sul. É um oferecimento também da Prismac Turismo, que é a empresa que vende passagens aéreas online mais baratas do país, fica ali no Garvey Park Hotel, no setor hoteleiro norte, né? É um oferecimento do restaurante Esquina Mineira, que fica na 704, 705 Norte. Quando terminar aqui, é só você desligar a televisão e ir até lá experimentar a melhor comida, né? E é um oferecimento da Nil Camisaria, as lojas Nil, que ficam ali no Taguatinga Shopping, né? Se você mora em Taguatinga, não precisa nem sair de Taguatinga, é só ir lá no Taguatinga Shopping que você consegue adquirir as melhores camisas da cidade. E fica também no Conjunto Nacional, no Térreo. E agora contamos aí com o Luiz Solano, repórter do Planalto, né? Que está novamente na nossa bancada, e hoje temos um convidado que eu creio que teremos a oportunidade de prestar um grande serviço à população que nos assiste, né, do Distrito Federal, da região do entorno e até Goiânia, né? Estamos recebendo aqui o Dr. Renato Braz, que é oftalmologista com especialização em retina, né? E vamos falar um pouquinho sobre os problemas, né, de visão que as pessoas têm, né? E eu gostaria de, ao receber o seu bom dia, né, doutor Renato, eu gostaria já de começar lhe perguntando: ficar muito tempo na frente do computador afeta a visão? Bom dia a todos. Meus agradecimentos pela oportunidade de a gente poder falar um pouquinho e passar algumas informações para a população sobre alguns problemas de saúde da visão, né? E com relação ao computador, existe sempre esse questionamento no dia a dia do consultório, e algumas pessoas sempre se preocupam que possa existir alguma radiação vinda da tela do computador. Na verdade, isso não ocorre. O computador não vai lhe prejudicar, causar nenhum dano à sua visão. Mas algumas coisas são importantes. Primeiramente, que a pessoa esteja com o seu exame refracional, que é o exame dos óculos, atualizado, corrigido, porque se isso não estiver correto, pode levar a dor de cabeça, a desconforto. Você recomenda aí ao oftalmologista qual o tempo assim? Anualmente. Anualmente, uma vez por ano? Essa é a recomendação para poder se avaliar não só a questão dos óculos, se a pessoa precisa ter alguma correção visual, mas também para se avaliar o restante da saúde ocular, onde vai ser medida a pressão intraocular, para poder se afastar a possibilidade de glaucoma, onde também vai se avaliar o fundo de olho, que é justamente o exame da retina, em que a gente pode detectar vários problemas de saúde sistêmicas, inclusive, como hipertensão arterial, como a diabetes. No exame de vista você consegue, às vezes, até detectar hipertensão arterial? Sim, porque a hipertensão arterial, ela leva a uma alteração da nossa microcirculação, das nossas artérias e veias pequenininhas. Eu não sabia disso. Você sabia, Solano? Você que é bem mais velho do que eu, tem idade para ser meu avô? Bom, eu tenho convivido com o doutor Renato, por sinal, é meu médico, está cuidando da minha vista, estou muito feliz com isso. Está enxergando longe, né? Estou enxergando longe. Pelo menos, quando eu comecei o tratamento, a minha visão, Ribeiro, de 1 a 10 era em torno de 3. Hoje eu estou no lado direito, vendo aí, de 1 a 10 eu estou vendo 9. No lado esquerdo, inclusive, eu me submeti a uma cirurgia na última quinta-feira, né? Eu acredito que eu vou chegar a 100% dos 2 olhos. Mas eu vou dar um recado aqui para a Ilka. Ó, Ilka, cuidado aí, esse homem está enxergando demais, não deixa ele enxergar muito não. Mas você tinha uma pergunta para o doutor Renato. Doutor Renato, se fala muito na claridade de Brasília. Eu li outro dia numa revista de que a claridade de Brasília é uma das maiores do mundo. O que representa essa claridade para a visão da população da capital federal? Realmente, Brasília tem uma incidência de radiação ultravioleta, que é a radiação solar, um pouco mais acentuada por algumas características aí geográficas, né, e climáticas, e isso é importante para a saúde ocular, porque a gente deve se proteger contra essa radiação. Então, isso é feito através da utilização de óculos escuros, óculos com proteção ultravioleta. Porque existem alguns problemas de visuais que têm a incidência aumentada quando existe uma radiação ultravioleta muito acentuada. E aí a gente pode falar da catarata, que é a opacificação da lente intraocular, que acontece em todas as pessoas com a idade, mas quando a gente
tem essa incidência e não há proteção ocular, ela acaba podendo vir um pouco mais cedo. Então, o senhor recomenda que o morador do Distrito Federal, em razão da luminosidade, de preferência utilize óculos escuros, né, para poder nos ambientes... não comprado em banca, mas sim recomendado pelos médicos, né? Claro. Nos ambientes externos, é importante que, não só de Brasília, mas todas as pessoas, mas especialmente aqui, se protejam. Então, os óculos com a proteção ultravioleta adequadas é fundamental. E isso adquirindo numa casa especializada, nas óticas, para a gente ter a segurança de que nossos olhos estão protegidos. Doutor Renato, tem uma expressão que eu ainda não estou muito familiarizado, creio que o telespectador também não, mas o senhor é doutor nisso, pode nos dizer. Essa degeneração macular, né, que tem vitimado, né, muitas pessoas, em que consiste isso? Esse é um outro problema, que a incidência da radiação ultravioleta também tem um papel não tão acentuado, mas também tem um papel importante. Essa é uma doença muito importante no mundo inteiro, ela é a principal causa de cegueira nas pessoas acima de 50 anos. Acima de 50? Nas pessoas idosas. E isso tem aumentado muito a prevalência, a ocorrência dessa doença, porque a população brasileira tem envelhecido, né? Com o passar dos anos, a incidência, a prevalência de pessoas acima de 50 anos tem aumentado bastante. E se a gente pegar pessoas com idade igual ou superior a 75 anos, a gente vai encontrar praticamente 30% dessa população já apresenta algum grau de degeneração macular. O que é isso? É uma doença que acontece na retina, que é o fundo do olho, justamente na região central da retina, que é a parte principal, que é a chamada mácula. A mácula é o que dá a nossa visão de detalhes. Então, quando você está fazendo uma leitura, você está usando justamente a mácula para conseguir fazer leitura. A visão periférica ela é dada pelo restante da nossa retina. Então, quando existe esse processo de comprometimento macular, essa degeneração macular, a pessoa vai perdendo a visão central. Ela começa a não conseguir ver detalhes, às vezes, numa fase avançada, ela olha para o rosto de uma pessoa, não consegue reconhecer, não consegue fazer a leitura. Mas até que momento ela consegue conter essa perda progressiva? Então, é uma doença que existem alguns fatores aí de risco. Hoje a gente sabe que o fator de risco principal é o fator genético. Então, se a pessoa tem familiares com a doença, o risco dela é um pouco maior, mas não é o exclusivo. Às vezes, não há caso nenhum na família, a pessoa desenvolve. E é uma doença que não há cura ainda para a doença, mas o tratamento tem avançado muito. E esse tratamento retarda a perda da visão. Existem duas formas da doença, uma forma que a gente chama de forma seca, que é a forma mais acentuada, que é a forma mais comum, mais prevalente, em que a gente basicamente usa vitaminas para retardar esse avanço da doença. E uma forma chamada úmida, que é a forma onde existem hemorragias na retina, em que a gente usa uma medicação intraocular, umas injeções intraoculares, para retardar e para manter a visão adequada da pessoa. Perfeito. Doutor Renato, para concluir, eu vou até fazer uma pergunta que era o Solano que ia fazer, né? Mas eu vou adiantar porque o nosso tempo é muito curto na TV, mas é a questão da diabetes. Normalmente as pessoas que têm diabetes, elas têm muita preocupação com a visão, porque me parece que há uma relação, né, entre uma coisa e a outra, né? O que ocorre com o diabético em relação à visão e o que ele e a população de modo geral devem fazer para prevenir problemas de visão? Esse é um ponto muito importante, porque diabetes também é uma doença muito comum e muitas pessoas portadoras de diabetes não têm a informação de que precisa ser realizado anualmente o exame de fundo de olho, porque o diabetes ele afeta também a circulação da retina e gerando uma doença chamada retinopatia diabética, que se não for tratada, acaba levando à cegueira. E muitas pessoas chegam ao consultório já com essa visão de que são diabéticas e que vão ficar cegas. Isso não é verdade. Desde que a pessoa realize os seus cuidados com o seu clínico, cuidando da glicose, da pressão arterial e acompanhe sempre anualmente com o oftalmologista o fundo de olho e tratando o problema quando ele se inicia, hoje a gente consegue evitar a perda da visão pelo diabetes. Mas é fundamental que as pessoas, mesmo que estejam enxergando bem, que tenham diabetes, anualmente tem que se encaminhar para o seu médico, para o seu oftalmologista e realizar o exame de fundo de olho. Doutor Renato, eu tenho visto muitas crianças saindo das escolas
dos shoppings, em áreas de divertimentos. Por que essas crianças abaixo de 10 anos estão usando óculos aqui na capital federal? Bom, você tocou num ponto importante, Solano. Tem dois aspectos aí que eu acho relevantes. O primeiro relacionado à necessidade das crianças na fase escolar fazerem o seu exame para ver se está tudo adequado, para poder ter um acompanhamento escolar adequado. E antes disso até, essa é uma informação importante também, que todos os pais levem seus filhos com em torno dos 3 anos de idade para fazer a primeira consulta oftalmológica. Isso é fundamental. E a outra questão é esse aumento de incidência de necessidade de óculos. Existem algumas controvérsias sobre esse assunto, mas hoje se acredita, e alguns trabalhos mostram isso, que essa nossa rotina do dia a dia, as crianças cada vez mais dentro do ambiente fechado, com uso de computador, videogame, leitura, e muito raramente fazendo atividades externas, em ambientes externos, como a gente fazia antigamente, jogar bola, andar de bicicleta. Hoje as crianças ficam muito fechadas. Exatamente. Então, essa atividade de visão de perto constante, alguns trabalhos mostram e sugerem que isso pode aumentar a incidência da miopia. Então, também um alerta a gente buscar, eu como pai procuro isso, tentar sempre que possível levar meus filhos e fazer atividades externas também. A gente sabe que hoje é difícil, até por uma questão de segurança e tudo, mas eu acho importante a gente buscar isso e restringir um pouco essa atividade muito frequente de videogame, de computador. Isso, quando é feito, tem que ser dado alguns intervalos. A gente sempre recomenda que a cada hora de atividade muito intensa para perto, que haja o que a gente chama de higiene visual, uma paradinha de 5 ou 10 minutos, olhar para longe, e vai para o natural. Exato, e depois retornar para que isso não a poluição externa, ônibus, essa fumaceira que nós estamos vendo no Brasil, é também prejudicial à vista? É uma questão basicamente de irritação e alergia para as pessoas que têm essas características, então a gente acaba tendo desconforto, lacrimejamento, o olho vermelho, e isso pode realmente acontecer com uma frequência maior. Perfeito. Bem, doutor Renato, eu sei que o senhor atende lá no Hospital dos Olhos Inob, né? Fica ali no... Fica no Centro Clínico Sul, na 716 Sul, próximo Sul. Ali da torre ali da LBV, da pirâmide da LBV. Certo, mas certamente muitos telespectadores vão querer conversar com o senhor. Eu queria saber se o senhor pode fornecer um e-mail para que as pessoas possam tirar algumas dúvidas. O senhor se dispôs a estar aqui conosco no programa Esclarecendo, então apenas o e-mail seria uma extensão desses esclarecimentos, né? Então, se o senhor pudesse dizer se poderia responder algumas indagações dos telespectadores e através de qual e-mail? Sem dúvida, claro, satisfação poder responder alguma dúvida, algum esclarecimento, através do e-mail renatobraz, com Z, o Brás, @inob.com.br. Perfeito. Bem, eu quero agradecer ao doutor Renato, né, por ter tirado um tempinho lá, né, do seu trabalho para estar aqui conosco, né, e dizer que essa entrevista para nós ela foi muito importante, doutor Renato, porque permite à população tomar conhecimento de determinados problemas que às vezes a gente nem sabe que existe, né? E também serve de alerta para que as pessoas possam, né, realmente começar a dar uma periodicidade, né, na consulta a seu oftalmologista, né? Então eu quero agradecer muito, né, a sua visita aqui a sua entrevista aqui ao nosso programa e mandar um grande abraço também para uma pessoa que eu sei que é sua amiga também e que é minha oftalmologista, né, que é a doutora Auxiliadora, né? De vez em quando assiste a gente aí também, então um grande abraço para ela. Muito obrigado a você, Solano, e muito obrigado, doutor Renato. Eu que agradeço, está em excelentes mãos com a Auxiliadora e realmente é uma satisfação, agradeço o convite de poder passar algumas informações para que a população tenha essa preocupação com as medidas preventivas e cuidados com a saúde visual. Bem, o Tribuna Livre volta já já. Robert Hair Fashion. A beleza é aqui.
Bem, estamos de volta com o programa Tribuna Livre e agora temos aqui no nosso estúdio, né, o professor Dicran, é professor de engenharia da IESPLAN e também da UNB, né? E a pedido nosso, o professor Dicran teve a oportunidade de fazer uma visita à Ponte do Bragueto e à Ponte Costa Silva. Por quê? Porque muitos problemas estão acontecendo naquelas passagens, né? E a população, evidentemente, fica preocupada. Enfim, a população quer saber o que está acontecendo. Mas o professor Dicran, ao dar bom dia aqui ao nosso telespectador, logo depois nós já vamos passar para algumas imagens que foram feitas para que o professor Dicran possa falar um pouco sobre essas duas obras que temos aqui no Distrito Federal e que podem colocar em risco a população. Professor Dicran. Muito bem, muito grato pela oportunidade de fazer o que eu gosto, que é engenharia e patologia, ou seja, problemas de edificações. Eu só espero que nesses minutos que a gente dispõe eu possa ser útil como cidadão, quem sabe ajudando na solução dessas pontes e outras obras e evitando mais vítimas e mais contratempos, mais automóvel quebrado, mais prejuízo e mais reflexo negativo para os políticos. Perfeito. Então vamos começar olhando algumas imagens da Ponte do Bragueto. Muito bem, nós estamos aqui próximo de um dos viadutos e pontes de Brasília que precisam de uma manutenção. Essa é a Ponte do Bragueto, que está numa situação um pouco crítica. E quais são as patologias dessa ponte que se pode observar nas inspeções visuais? Primeiro, a flecha, ou seja, a ondulação dos vãos, o que mostra que as vigas e o sistema de lajes está no limite, ela está embarrigando, ou seja, fletindo. Alguns moradores já me telefonaram perguntando se essas trincas que estão aqui no encontro do aterro com o concreto, se elas são nocivas. Não, essa trinca entre o aterro e a ponte, apesar de que quando você passa com seu carro ela trepida, não é grave, não vai provocar nenhum problema, está até bem comportada quando se pensa em termos de altura de aterro. Pode-se observar essa mancha, também é o sinal de que essa laje quebrou. O problema até não é essa laje superior, o problema realmente são as trincas na laje inferior. Caminhões, baú, cegonha estão quebrando a laje inferior da ponte. Muito bem, até aí não é tão grave, mas o mais grave é a ferragem da viga principal que já começa a ser vista através dos buracos. E não é só aquela ferragem comum. Ao lado da ferragem comum pode-se observar um feixe de fios de aço. Esse sim faz parte da viga principal da estrutura que não pode romper. Essa trinca aqui que está, essa rachadura que está sendo mostrada aqui, é uma rachadura que eu não gostaria de ter visto. Se ela tiver debaixo, pelo espaçamento é possível, debaixo de uma viga principal, ela não é nada boa. Pequenos problemas como esse, que é a proteção do talude ou do terreno debaixo da ponte, poderia ser atacado mesmo antes da licitação, principalmente porque agora nós estamos num período de chuva muito intenso. Se essa terra continuar efluindo, liquefazendo e escorrendo debaixo da ponte, ela vai descalçar o aterro que encontra com a ponte. Se esse aterro baixa, vai dar um degrau. Esse degrau vai criar um desconforto dos caminhões e ônibus que sobem na ponte e, o pior ainda, podem produzir uma fadiga na ferragem, o que não é bom para uma ponte já parcialmente debilitada. Está passando água por essa trinca, o que já não é bom. A água decompõe, envelhece, enfraquece o concreto e, o pior ainda, corrói a ferragem. É sinal de que os drenos, que devia estar tirando a água de cima e passando para baixo, está jogando a água dentro da ponte. Imagine só essa ponte fechada
o transtorno que vai ter para se dar a volta toda para chegar no plano piloto. Se alguém tiver um infarto, vai ter que andar 17 quilômetros até ser socorrido, o que não é bom. Realmente são imagens, né, que chocam um pouco a população do Distrito Federal, principalmente aos usuários, né, dessas passagens, né? Mas, professor Dicran, para que o telespectador possa entender, a gente pode continuar passando pela Ponte do Bragueto sem risco de cair aquele negócio? Muito bem. Tive notícias de que o DR já providenciou uma vistoria, um exame mais detalhado. E eu imagino que se essa equipe que vistoriou não encontrou nenhum problema crítico, grave sim, mas crítico não, se pode continuar passando. Então, se não interditou é porque não vai cair de uma hora para outra, Se né? tivesse muito ruim, se houvesse eminência de algum desabamento a curtíssimo prazo, eles teriam interditado. Mas precisa, com urgência, fazer obras ali, né? As obras de engenharia não são eternas. Elas precisam de manutenção periódica, como a gente faz check-up. Existem alguns tipos de estruturas que são consideradas críticas. O que é uma estrutura crítica? Aquela que costuma cair sem avisar. Em geral, eu já examinei mais de 700 obras com problema, até algumas que desabaram, sempre há um aviso. Ela estala, ela chia, ela entorta, ela avisa, estou mal, preciso de revisão. Mas muitas vezes o leigo não percebe no ver esses avisos. Por exemplo, as marquises são muito críticas. Apesar de que ela trinca do lado de cima, ninguém sobe em cima da marquise para verificar se está ocorrendo. Então, de repente, ela desaba, apesar de que avisou. Esse tipo de estrutura dos viadutos, estação rodoviária, viadutos da rodoviária, e em geral esses viadutos feitos naquela época, que são projetos muito bons e inteligentes, inclusive o Bragueto, elas têm um aço que não é colocado frouxo dentro do concreto. Esse aço é esticado para assumir muita responsabilidade e não deixar a estrutura fletir. Muito bem, só que esse aço que assume muita responsabilidade, se ele romper, a estrutura, então, vai passar para um estado chamado crítico, ou seja, ela avisa um pouquinho como está avisando. Se olhar o corrimão e a pista, vai ver que ela já está muito ondulada. Então a Ponte do Bragueto está avisando. Já É necessário obras urgentes, é isso? Ela pede socorro há um tempão. Há um tempão. Ela já foi revisionada mais de uma vez. Então, precisa fazer um serviço agora para ficar feito. Mas o senhor estima, assim, quanto tempo, para que a gente possa situar bem ao telespectador? Por exemplo, o problema foi detectado. Em quanto tempo o governo tem que agir para não acontecer uma tragédia? Eu acho que é para ontem. Então, o senhor acha que as obras não podem esperar, tem que acontecer logo? Que a nova CAP e o DR agilize isso, antes que aconteça um problema. Mesmo porque uma visão ou um exame superficial, mesmo profundo, às vezes ficam itens nocivos e patológicos que não é possível ver. Entendeu? Eu abro você para fazer uma operação, às vezes você tem metástase numa parte entre o coração e o pulmão que eu não consigo ver. Falo, não, ele vai ter uma sobrevida de 5 anos, morre semana que vem. Então, a recomendação é bom senso. Agilize esse reforço da Ponte Bragueto. Ou seja, traduzindo, nós temos que fazer as obras e os reparos necessários para ontem, como disse o professor Dicran. Isso com relação à Ponte do Bragueto. Vamos para a Ponte Costa Silva. Muito bem. As obras de Brasília já não são mais uma criança, nem uma adolescente. Já é uma senhora de 60 anos. Então, passou da hora do primeiro check-up. E aqui nós estamos vendo, por exemplo, a nossa obra tão simbólica que é a Ponte Costa e Silva. Ela, há uns 30 anos atrás, já sofreu um reforço estrutural. Há uns 20 anos atrás, eu já reforcei as fundações. Fiz um bloco dentro da água, porque estavam todas corroídas, porque estava muito próxima da usina de tratamento de esgoto que não tratava, jogava o esgoto praticamente in natura aqui. Muito bem, agora pode-se observar, ela tem algumas pequenas rachaduras
que precisa ser olhada enquanto ela ainda não é crítica. Assim como essas pontes e viadutos, em particular essa, o Bragueto e outras, vários viadutos precisam de uma manutenção preventiva, como nós humanos, que temos que fazer check-up frequente. Senão, vamos ter uma vida útil curta, uma vida útil desagradável e dependente de outras pessoas. O melhor, então, é fazer a manutenção na hora certa. Fica mais barato, eu vou continuar trabalhando muito, pagando meu imposto, mas para educação e segurança, e não para estar consertando obras muito mais caras do que devia ter sido feito alguns anos atrás. Os problemas lá também, como está se vendo, né, também são graves. Mas o que o senhor pode apontar, professor, como algo assim que seja mais grave, o que precisa ser feito? Enfim, o diagnóstico e o remédio. Prognóstico. Muito bem, a Ponte Costa e Silva é grave por causa da situação, mas é menos crítica do que o Bragueto. Em termos de tempo também, para a gente raciocinar igual a Ponte do Bragueto, menos o que é o recomendável? Menos grave do que o Bragueto. Mas olha, é como eu disse, isso é igual dor de dente. Começou uma cárizinha, você trata, é rápido, não sofre, não dói, não perde o dente e não custa caro. Já tem sintomas de que tem uma trinca propagando. Então, também é para ontem essa revisão e esse conserto. Portanto, meus prezados amigos, procure gastar melhor o meu dinheiro. Vá e conserte essa ponte antes que vire um problemão. Perfeito. Bem, eu quero dizer a vocês que o Tribuna Livre hoje se sente muito à vontade para dizer que está prestando um serviço à população do Distrito Federal, primeiro em alertar os riscos que estamos correndo ao utilizar essas passagens, né? Temos aqui o depoimento de um renomado engenheiro que conhece profundamente Brasília. Que já sofreu com esses problemas. Que já sofreu com esses problemas. E amo essa cidade. E amo essa cidade. E ele deu o diagnóstico. Cabe ao governo, neste momento, né, no mínimo, né, já que não fez até agora, que o faça a partir de agora. Olha, as obras no Bragueto são para ontem. Da Ponte Costa e Silva, também para ontem. Antes que aconteça uma tragédia. Porque... E, desculpa, essa comissão criada deve agora examinar todas as obras do governo. Prédios, pontes, viadutos. Eu só espero, professor, ela não pode parar aqui nesses dois casos críticos. Ou seja, nós temos que parar de estar remediando as coisas. Nós temos que agora entrar num processo de Brasil grande. É antever, é prevenir, porque fica muito mais barato e melhor. Essa questão de remediar tem que ser uma questão do Brasil passado, sabe? Vamos lavar essa cara suja desse país e ver que por trás tem um rosto limpo. Então, vamos começar um processo de previsão. Portanto, essa equipe, que eu sei e acho que é de altíssimo nível, vai examinar todas as obras. Enquanto o problema é pequeno, acontece aquilo que eu já falei. Perfeito. Eu só espero que com esse alerta, né, que o Tribuna Livre, com a colaboração do professor Dicran está fazendo, né, seja atendido, né, que o governo trate de trabalhar urgentemente para que depois não precise ficar explicando em cima de tragédias. E principalmente depois não venha com essa conversa fiada de que a licitação leva tanto tempo. Tudo isso é besteira. O principal é evitar que aconteça uma tragédia. Então, quero agradecer muito ao professor Dicran aí a gentileza de fazer esse trabalho para o Tribuna Livre, para os telespectadores da TV Brasília, em especial do Tribuna Livre, né? E quero agradecer a todos os nossos anunciantes, quero agradecer ao Robert Hair Fashion, né? Que fica ali no Hotel Bonaparte, no setor hoteleiro sul, quero agradecer a Prismac Turismos, né? Que vende a passagem aérea online mais barata do Brasil, fica ali no setor hoteleiro norte, no Garvey Park Hotel. Agradecer às lojas New Camisaria, que fica no Conjunto Nacional Térreo e também no Taguatinga Shopping. E agradecer também ao restaurante Esquina Mineira. O restaurante Esquina Mineira fica na 704, 705 Norte e lá você saboreia uma comida caseira mineira extraordinária. Mas principalmente quero agradecer a você, telespectador da TV Brasília, que nos prestigia com sua audiência e com sua paciência. E se Deus permitir, sábado que vem estaremos aqui no mesmo horário.